Olá, meus queridos irmãos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Neste momento eu queria falar uma palavra com vocês, uma palavra de fé para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. E antes disso, antes de eu falar sobre essa palavra, eu queria que você já se inscrevesse aqui no meu canal, deixe seu like e seu comentário também, seu pedido de oração. Que Deus venha abençoar você com essa palavra. Irmãos, hoje eu vou falar sobre o exemplo de humildade. O fato de você chegar diante do Pai, diante de Deus, reconhecendo e querendo fazer a vontade dele. E hoje a palavra que eu queria falar com vocês está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 13, que fala sobre o publicano. Diz assim, é Lucas, capítulo 18, versículo 13 e 14. O publicano, estando em pé, longe nem ousava olhar e levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tenha misericórdia de mim, sou pecador. Digo a vocês que este saiu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Então, meus irmãos, aqui vemos que Deus se agrada da humildade. E esse é o primeiro exemplo de humildade, de que mostra que Deus se agrada com a humildade. Meus irmãos, Deus se agrada tanto com a humildade que muitas vezes nós somos egoístas e não percebemos que devemos ser simples e que servir a Deus é simples. A gente não precisa querer ser tão complexo como esse mundo que muitas vezes quer ser complexo demais. Meus irmãos, servir a Deus é você se esvaziar de si mesmo e deixar ser cheio do Espírito Santo. Amém? Então, aqui nos mostra que o publicano, ele reconheceu, ele teve um ato de humildade, ele reconheceu que sem Deus ele não era ninguém, meus irmãos. E nós também, sem Deus, não somos nada. Nós somos falhos, pecadores. Nós somos pó e que nós estamos hoje vivos pela graça de Deus, não porque merecemos. E tudo que nós fazemos hoje, os milagres, as curas, se hoje nós temos autoridade, é porque Deus nos deu essa autoridade pelo nome de Jesus. Então, Pai, meus irmãos, a gente tem que ter humildade diante de Deus. Amém? Então essa é a primeira palavra que eu queria falar com você. E no final desse vídeo faremos uma oração também. E eu queria falar também outro exemplo de humildade, que foi o exemplo do Senhor, Jesus. O nosso Senhor também teve esse ato de humildade diante do Pai, como nós vamos ver aqui no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 38 e 39. Nós vamos ver que o Senhor também teve humildade quando veio a essa terra. Ele era um homem humilde como qualquer um de nós. Ele era um homem que tinha limitações como nós. Jesus não era, meus irmãos, como onipotente, onipresente como ele é hoje, estando no céu. Quando ele veio a essa terra, ele tinha também limitações como nós temos hoje. E você que acha que o seu trabalho está muito difícil, que na sua empresa tudo está dando errado, pense que Jesus também teve as limitações que você teve hoje. Ele viveu como nós vivemos hoje. Ele teve essas limitações que nós temos. E ele ainda não pense que o Senhor não se importa com você por você ter limitações, meu irmão. Porque Deus se importa sim com você. Ele se importa com as suas limitações. Ele quer te ajudar, ele quer te dar força, ele quer te dar vigor. Amém? Então vamos para essa palavra que nos diz aqui em Mateus capítulo 26, versículo 38 e 39, que diz assim: Então disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiante-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra, dizendo, Meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero,
e sim como que tu queres. Então, meus irmãos, aqui vemos o ato de humildade de Jesus, do Senhor aqui nessa terra. Antes dele ser crucificado, ele teve um ato de humildade diante do Pai. Ele quis fazer a vontade do Pai. Ele não quis fazer a sua vontade. Mesmo antes, Jesus sabendo que ia ser crucificado, meus irmãos, ele não queria fazer a vontade dele. Ele queria fazer a vontade do Pai. Ele sabia que isso era importante e que ele tinha que fazer a vontade do Pai. Então Jesus tinha uma meta na vida dele, meus irmãos, que era fazer sempre a vontade do Pai. Ele sempre pensava assim. Ele sempre dizia, meus irmãos, eu vou fazer a vontade do Pai, custe o que custar. Então, nós temos que ter também essa humildade de chegarmos diante de Deus reconhecendo as nossas falhas, querendo sempre fazer o que Ele quer e não o que nós queremos. Nós devemos sempre querer fazer a vontade do Pai. Isso também é um ato de humildade, meus irmãos. Querer fazer a vontade de Deus é um ato de humildade. Amém? Então, você que ouviu essa palavra, seja humilde, assim como foi o exemplo do publicano e também de Jesus antes de ser crucificado. O Senhor também teve esse ato de humildade diante do Pai. Amém? Então, vamos orar nesse momento para que Deus venha abençoar nossas vidas, não só na área sentimental, mas em todas as outras áreas. Em nome de Jesus, cremos que Ele vai nos abençoar. Amém? Então, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade de eu estar aqui na Tua presença, pregando a Tua palavra, falando com esses meus irmãos que estão aqui, meus irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Nós estamos aqui, Pai, reconhecendo as nossas falhas, os nossos erros, assim como Jesus teve esse ato de humildade, Pai. Nós reconhecemos agora, nós queremos fazer a Tua vontade. Oh Deus, nós reconhecemos como publicano, queremos ter essa humildade. Nós não somos nada, Senhor. Tenha misericórdia de nós, porque nós somos pecadores. Assim como aquele publicano também era pecador e ele reconheceu diante do Senhor. Oh, Pai, nessa parábola Jesus contou sobre o fariseu e o publicano. Jesus conta que o publicano ele foi justificado porque ele teve esse ato de humildade. Ele teve esse ato de reconhecer que ele era pecador e que ele dependia do Senhor para ser salvo, mas não dependia das forças dele, dos seus méritos. Oh, Senhor, não nos deixe, Pai, essa pessoa que tá quase naufragando em sua fé. Tenha misericórdia desse meu irmão, dessa minha irmã. Deus, coloca alguém no nosso caminho, Pai. Alguém segundo o teu coração, Pai. Uma mulher de Deus, um homem de Deus, nossas vidas. Nós não queremos mais viver, Senhor, na prática do pecado. Nós sabemos que isso não te agrada. Isso não te agrada nem um pouco, Senhor. E muitas vezes nós fazemos essas coisas. Nós praticamos coisas que não te agradam. Nós nos envolvemos com amizades que não tem nada a ver com o propósito de vida que o Senhor tem para nós. Nós nos envolvemos com um tipo de pessoas erradas que só querem saber de praticar o pecado, mas não querem saber nem um pouco de fazer a vontade do Senhor. Essas pessoas só querem, Pai, nos levar para os caminhos errados. Deus, tem misericórdia da minha vida, Pai. Tem misericórdia também dessa vida, desse meu irmão, dessa minha irmã que está me ouvindo nesse momento, Pai. Oh Deus, que o Senhor possa cada dia transformar as nossas vidas, fazer um milagre, Deus, no nosso coração. Nós queremos sermos moldados à imagem e semelhança de Jesus. Não queremos mais, Senhor, viver na prática do pecado. Não queremos mais invejar o que os outros têm, mas queremos ter o melhor do Senhor nas nossas vidas também. Queremos sermos transformados pela Tua graça, pelo Teu renovo, Pai, a cada dia. Oh Deus, não deixe que nós venhamos, Pai, sermos afundados pelos problemas, pelas dissoluções deste mundo, pelas coisas ruins que surgem em nossas vidas. Deus, não deixe que nosso barco venha afundar, Pai. Assim como nos diz que o Senhor, Pai, havia uma tempestade naquele mar, Pai. E Pedro pediu para andar sobre as águas junto do Senhor, mas ele começou a afundar porque ele começou a olhar os ventos que estavam contrários, Pai. Mas nós não queremos, Pai, naufragar na nossa fé. Oh Deus, abençoe, Pai, a vida dos meus irmãos. Abençoe a vida daqueles que têm a mesma fé que eu tenho também no Senhor nesse momento. Essa fé e oração nos enche com o Teu Espírito Santo, Pai, a cada dia. Nós queremos ser verdadeiros cristãos que pregam a Tua palavra, que vivem os Teus ensinamentos, Pai. Em nome de Jesus, nos guie nos Teus caminhos a cada dia, Pai. Nos ajude a sermos mais humildes a cada dia.
reconhecendo sempre o Teu poder nas nossas vidas e reconhecendo que nós não somos dignos, Pai, mas que lá na cruz, o Teu Filho carregou a cruz em nosso lugar. Ele se negou a si mesmo lá naquela cruz do Calvário